Vocês sabiam que o Homem-Aranha Peter Parker não pode ser gay, não pode beber, não pode fumar e não pode ter os pais dele presente? Pois é, e tudo isso é uma regra que a própria Marvel colocou no contrato com a Sony que ela teve que assinar. E aí você me pergunta, meu Deus, Fê, como assim? Bom, deixa eu explicar. Em 2014, a Sony acabou sofrendo um ataque hacker, contra a empresa e algumas coisas muito importantes acabaram vazando. Isso foi em 2014 e na época estava lançando o espetacular Homem-Aranha 2. E detalhe, tudo que vazou eram informações bem confidenciais onde ninguém podia ter acesso. Nesse ataque acabou vazando um contrato com várias regras que a Marvel tinha colocado para a Sony sobre o que ela podia ou não fazer com o Homem-Aranha Peter Parker. Nessa lista era obrigatório, a Sony precisava seguir cada uma dessas regras, senão já era para a Sony. Lembrando, a própria Marvel que definiu tudo isso, foram regras da própria Marvel. E nessa lista inclui que o Peter Parker precisa ser um homem branco, heterossexual, ele precisa crescer sem os pais dele presentes, ele precisa viver sendo criados pelos tios na cidade de Nova York, e isso é obrigatório, tudo isso é obrigatoriedade da Sony cumprir até hoje. A Marvel deixou bem claro no contrato que ele não podia consumir álcool, nem usar qualquer tipo de droga, e que ele não pode torturar e nem matar os seus inimigos, O Homem-Aranha não pode torturar nem matar ninguém. Tinham regras também sobre o uniforme do Homem-Aranha, de que o traje dele clássico vermelho e azul precisa ser feito por ele mesmo e que o traje preto, é um simbionte alienígena e não poderia ser criado pelo Peter Parker, cara. Tava tudo específico ali no contrato que a Marvel colocou pra Sony, velho. E outras regras também estavam nesse contrato, de que o Homem-Aranha precisa ganhar seus poderes após uma aranha ter picado ele. Ele estando no ensino médio ou na faculdade, e ele não podia ser mais velho do que isso quando ele se torna Homem-Aranha. Ou ele tá na escola ou ele tá na faculdade, tá ligado? Ele não podia ser mais velho que isso. Pois é, pessoal, todas essas regras foram decididas pela própria Marvel e eu tenho quase certeza de que se a Marvel não tivesse colocado tudo isso em um contrato, a Sony teria descaracterizado completamente o Homem-Aranha, cara. Isso seria um desrespeito com o personagem, com os fãs e também com o próprio Stan Lee, que criou o Homem-Aranha Peter Parker para ser dessa forma. Mas bom, será que tem algum jeito de alterar tudo isso? E sim, é possível mudar todos esses termos e só tem 3 maneiras disso acontecer. A primeira maneira é criar um novo Homem-Aranha completamente novo, completamente do zero, tá ligado? Daí seria criado um novo contrato entre a Marvel e a Sony. A segunda maneira é a Marvel autorizando a Sony a fazer essas mudanças no personagem e a Marvel não é burra. Então, não, eu tenho certeza de que isso nunca vai acontecer, tá ligado? A Marvel nunca deixaria a Sony fazer essas coisas, até porque a Marvel, principalmente atualmente, até porque eu tenho certeza que a Marvel tá vendo o que a Sony tá fazendo com os outros personagens do Homem-Aranha. Então não, a Marvel não vai deixar a Sony fazer nada disso. A terceira maneira é a própria Marvel fazer essas mudanças no seu próprio universo, ou até mesmo nos quadrinhos. Coisa que a própria Marvel já fez. A Marvel já alterou alguma dessas condições alguns anos depois e a gente viu muito bem isso no MCU com o Homem-Aranha do Tom Holland. E essas mudanças que eles fizeram foram o Tio Ben, que não apareceu nos filmes, até onde a gente sabe, pelo que deu pra entender, a Tia May, que criou o Peter sozinha no MCU, sem o Tio Ben, ele nunca nem foi citado. E outra mudança foi o traje do Homem-Aranha, que antes era para ser feito por ele, pelo próprio Peter. A Marvel mudou e no MCU o traje foi feito pelo Tony Stark. E essas até que são mudanças leves, sabe? Digamos assim, não são mudanças tão grandes. Então eu espero que a Marvel não faça mais grandes mudanças no Peter Parker, até porque tem coisa que não deve ser alterada no Peter, sabe? Tem coisa que eu acho que eles não devem mudar, até porque o Peter Parker ele foi criado para ser dessa forma. O Stan Lee já criou pensando nele assim, então não tem por que ficar fazendo mudanças radicais e correndo o risco de descaracterizar o personagem. Mas aí, cara, vocês sabiam disso, mano? Vocês sabiam desse contrato aí que a Marvel tinha com a Sony, que inclusive se mantém até hoje, óbvio, com algumas mudanças, como eu acabei de falar, mas a maioria dessas regras até hoje se mantém e a Sony precisa seguir,
Como eu disse, uma das únicas formas é a própria Marvel mudando, que é coisa que ela já fez. Mas aí, cara, o que vocês acham dessas regras? O que vocês acham desse termo? Vocês sabiam disso, cara? Vocês sabiam que tinham vazado essas coisas? Comentem aí, deixem nos comentários. Não esquece de seguir o canal lá no Instagram, @cinema_tum, e também lá no TikTok, @cinema.tum, porque tá sempre saindo conteúdo nessas duas plataformas. Tô sempre postando coisa lá, inclusive sai coisa lá primeiro antes de sair aqui no canal. Então, mano, não perde tempo e passa lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!